Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. É uma peça de teatro em forma de pergunta. Quem é que inventou a maçareta? Um trabalho da Associação Sociocultural e Artística Sem Tábuas, com a encenação de Tiago Pereira Couto e interpretação de Miguel Partidário. Protagonista e encenador são hoje os meus convidados aqui na RDP Internacional. Muito bem-vindos aos dois. Olá. Descodifiquem-me o título desta peça, cuja criação e dramaturgia são de Fernando Lobo. Miguel. Descodificar o título desta peça é aquele tipo de coisa que apenas se consegue descodificar mesmo vendo, sim. Portanto... Mas vendo o produto para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir irem rapidamente ao vosso encontro. Ao teu encontro, neste caso, sim. Porque é peça de um ator só. Sim. Eu acho que isto é daquelas perguntas retóricas que se coloca, como há muitas perguntas retóricas que vão ficar na cabeça das pessoas depois de verem a peça, nomeadamente a pergunta: o que raio é que eu acabei de ver? Digo, fica aí em baixo. Não vou deixar que ninguém te veja. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou mais esperta. Mas as putas e os merceeiros e os empregados dos bares nunca saberão que ele está lá dentro. Portanto, nós abrimos com esta pergunta retórica: quem é que inventou a maçaneta? E terminamos com essa pergunta que vai criar uma absoluta confusão orgásmica na cabeça das pessoas. Orgásmica, disseste tu? Disse orgásmica. Mas é para crianças, não é? E para adolescentes não é um bocadinho puxado? Não, de todo. Este é um espetáculo. Estamos a falar de um simbolismo, claro. Sim, não, este é um espetáculo. Estamos a falar então de uma coisa mais suave, metafórica. Claro. Não, este é um espetáculo para todas as pessoas e acho que não vejo propriamente aqui nenhum tipo de elitismo. É um espetáculo que dá para trazer as pessoas todas. Tem um lado de qualidade que acho que é bastante interessante. Tem uma mensagem interessante e profunda, mas ao mesmo tempo consegue funcionar como uma coisa bastante comercial. Acho que é por aqui que de facto a arte tem de ir. Há uma crítica que nós devemos fazer dentro da arte ao elitismo, também há uma crítica que nós devemos fazer ao absoluto comercialismo, em que não há um interesse com qualidade. Este é um espetáculo que combina o melhor dos dois mundos e que de facto consegue ser uma coisa boa, consegue ser uma coisa com qualidade, e que consegue ao mesmo tempo dar às pessoas aquilo que as pessoas querem, que é um produto artístico com que as pessoas se revejam, com que as pessoas se divirtam. Mas tu próprio disseste que as pessoas, quando eventualmente saem do espetáculo, poderão não ter apreendido na sua totalidade a mensagem. Não, isso é daquelas coisas, a pessoa vê ou cada uma vê o espetáculo como quer. Sim, não, no fundo as pessoas acabam por ver o espetáculo e acabam por ficar a pensar: quem é que foi o maluco que teve a ideia de fazer isto? E eu acho que isso também é delicioso, que é nós vermos algo que nos desconcerta, de certo modo, vermos algo que nos deixa a pensar: isto não é algo que eu vejo todos os dias, e este espetáculo é também muito isso. Então, Tiago, vamos descrever o espetáculo. Onde é que entra a maçaneta e qual é o seu simbolismo? Olha, Germano, sou-te sincero. Eu espero bem que o sejas. Só pegando uma coisa que o Miguel disse, que a questão das pessoas saírem e perguntarem o que raio é que eu acabei de ver, não tem que ver com o não apreender daquela Sim. que é a mensagem principal. É só mesmo: como é que é possível? Que loucura foi esta? Pessoas assaltarem para cima de mesas e o que é que isto tem a ver? O que é que isto tem a ver propriamente com maçanetas? E a questão é essa: tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. No meio de tanta coisa que o ator vai dizer, há muita coisa que liga com maçanetas, há outras que não. E o interessante é essa coisa, essa mescla, essa mistura de perguntas. E porquê maçaneta? Maçaneta, não, obviamente estamos a visualizar uma porta e algo para abrir. Certo. Será essa a mensagem? Poderá ser, ou poderá não ser.
Eu sou, olha, É pá, na verdade não é. poderá ser se Não, as pessoas... não sejas spoiler. Poderá ser se as pessoas assim o entenderem, que se tu pensares numa porta para a liberdade ou o que quer que seja, aí tu podes eventualmente perceber a maçaneta como algo simbólico dentro da peça, mas pode não ter nada a ver se pensares numa porta perfeitamente normal ou se pensares numa porta, sei lá, de casa também pode ter a ver. A questão é, o título surgiu a meio de um ensaio, quando eu estava a pensar que título é que eu vou colocar. E do ensaio de uma outra peça, de uma outra obra? Deste espetáculo, porque antes o espetáculo era para se chamar quase um tete-a-tete, por ser uma coisa mais intimista e etc. Mas depois não me estava a fazer ainda sentido. E há um dia que o Miguel está a ensaiar, faz uma pausa e pergunta: quem é que inventou a maçaneta? E de repente, uau, é isto, quem é que inventou a maçaneta? Mas isso, é assim isso está no texto? está no texto. Está no texto. Está no texto. Portanto, a partir daí, quaisquer derivações são possíveis. Exatamente. Mas, tanto quanto sei, é uma peça apelidada de comédia absurda e irónica, inspirada na vida real, numa obra de Chekhov e na vida de um poeta, Charles Bukowski. Exatamente. A base do texto, se assim Do quiseres... Chekhov conhecemos a gaivota, basicamente, Sim. para quem está por dentro um bocadinho do meio teatral. Sim, mas não é esse o texto que está na base deste espetáculo teatral. A base está na peça Os Malefícios Os Malefícios do Tabaco. Exatamente. Pegámos no conceito original da conferência, de um homem que é obrigado a ir dar uma conferência sobre os malefícios do tabaco, que não quer, que não gosta, que lhe apetece fazer outras coisas, mas eventualmente não pode porque tem de obedecer à mulher. Juntámos e desconstruímos aquele que é o universo de Charles Bukowski, também um poeta bêbado, Maldito. que não gostava de mulheres e etc. Cruzámos isso com outros textos de Fernando Lobo e a partir daí construímos um universo que é complexo, mas simplificado e divertido, na minha opinião, claro. Tu, para além de encenador, és também responsável pelos figurinos, adereço e cenário, ou seja, és um homem dos 6 ou 7 ofícios. Eu sou 8, 10, já não sei quantos são. Acumulaste tudo porque és realmente, verdadeiramente bom naquilo que estás a fazer em várias áreas ou porque não há dinheiro? Olha, bem, 1-0 para ti, Germano, queres que eu diga o quê? Não, é assim, obviamente se eu tivesse dinheiro, eu ia contratar pessoas que são bem melhores do que eu, isso, não há dúvida. Agora assustaste, pensei que era bem melhor que o Miguel. Não, melhor que o Miguel é do melhor que há, é do melhor que há no é mercado. É bem melhor do que eu até. Mas só para as pessoas saberem, eu paguei à Germana e ao Tiago para dizerem isto. Depois fazemos contas no final da emissão. Mas, de qualquer das formas, para te responder, obviamente que se eu tivesse dinheiro, e muito dinheiro, eu não, a associação, obviamente que teríamos um figurinista, um aderecista, um cenógrafo. Cada um responsável. Cada um responsável. Ou seja, tu és sem tábuas e sem dinheiro. Sou sem tábuas. Sem dinheiro não é bem assim, já temos algum dinheiro, claro. Graças a Deus temos vindo a crescer muito graças à Câmara de Oeiras também, com os nossos projetos de educação. Do Agir na Vida, que já passaste por aqui para falar sobre isso. E tantos outros, mas é isso, se a associação tivesse mais dinheiro, contratávamos profissionais categorizados, digamos assim. Não tendo, eu esforço-me para fazer o meu melhor em tudo aquilo que eu faço. E se eu faço bem ou não... Mas tens competências nessas áreas. Sim. Se eu faço bem ou não é um bocado subjetivo. Eu acho que sim. Não, é assim. Eu acho que é um espetáculo que está muito bem montado. As pessoas que forem ver darão a opinião delas, tal como o espetáculo é bom ou é mau. Não sei, eu gosto, eu aprecio, mas se calhar tu vais ver e não gostas, então é subjetivo, mas eu acho que faço o meu trabalho. Eu aqui, e como aqui estou numa posição mais confortável, porque sou, digamos, o ator contratado, eu acho que de facto é um espetáculo que funciona bem nestes vários âmbitos. Pronto, do ator tenho um bocadinho mais de dúvidas. Também mas eu. Não foi isso que disseste há bocado quando eu te paguei. Estamos a falar do principal ator. Sim, do único ator. Não, mas acho que de facto, eu lembro-me o cenário foi demorando a vir, sobretudo por esta questão, e é por isso que é importante o dinheiro e os profissionais, que é para nós conseguirmos agilizar os processos. Se houvesse estes profissionais, os ensaios teriam demorado menos tempo, teríamos conseguido ter a peça montada em menos tempo, mas à medida que o cenário foi surgindo, a minha sensação foi uau, isto é fantástico. Eu começava a ver aquele universo, que era uma coisa que eu ia montando na minha cabeça, e de repente aquele cenário a surgir, o guarda-roupa que é também completamente estapafúrdio,
dentro de uma ótica realista é muito, muito surreal, ou seja, o guarda-roupa é um bocado uma pessoa que parece que não sabe vestir e decidiu vamos vestir isto, então uma roupa que não combina nada, completamente dispar, completamente contrastante. Uma roupa no fundo que reflete aquilo que é o caráter e a personalidade da personagem, não é? Sim. Ou seja, de facto é pena não haver, ainda se fazer arte assim um bocado... Também já víamos personagens sem roupa. Sim. O do guarda-roupa é excelente. Isso é só alguns momentos. Isso é só alguns momentos da peça. Mas a peça não é para maiores de quê? De 12 anos. Não há nudismo, atenção. Não há nudismo, ok? Tudo bem, temos que falar. Temos só assim uma parte, mas também é pequenina. Que uns boxers cor-de-rosa. Sim, é engraçado, mas não tem nada que não se veja nas novelas. Exato, ou na praia, por exemplo. Mas acho que independentemente disso, e como o Tiago também é uma pessoa que percebe bastante daquilo que está a fazer, mesmo com estes processos não estando ágeis, não haver uma pessoa responsável pelo cenário, uma pessoa responsável pelo som, as coisas surgem com muita qualidade. Fomos também debatendo o processo. Acho que está um espetáculo muito bom e eu acho que as pessoas não vão propriamente sentir que foi uma coisa, que foi um one-man show, ou que foi uma coisa montada por duas pessoas, porque parece que há ali uma equipa, há ali um aparato, há ali um investimento que não é desmazelado de todo. É uma coisa muito cuidada, é uma coisa muito perfeccionista e naturalmente que as pessoas também vão sentir isso. Sim, e nós temos 6, 7 meses de ensaios. Sou sincero, nunca fiz uma peça com tanto tempo de ensaio e isso resulta bastante... Isso é um luxo. Sim, é um luxo, é verdade, porque eu, sei lá, antes de pegar nesta peça já tinha encenado algumas outras, com 2, 3, já fiz monólogo também, mas nunca tinha percebido exatamente a complexidade que é fazer um monólogo. Dirigir uma pessoa durante 1 hora, 1 hora e um quarto que esteja em cena sozinho, a ter que passar todas as intenções como deve ser, se for preciso numa frase, uma respiração só, tem 3 intenções diferentes e como é que podemos ajudar o ator a fazer isso? E passa muito por isto também. Foram tantos meses de ensaio, porque se calhar metade deles foi a discutir. O Miguel tem uma visão em relação ao teatro, eu tenho outra. Como é que nós podemos confluir as duas visões teatrais e os interesses? E então, ok, a encenação é minha, mas tem dos dois. E a verdade é essa. Quer seja a encenação, figurinos, tudo. É um espetáculo. E Miguel, e diz-me uma coisa, fazer um monólogo é algo para um ator das tarefas mais difíceis de concretizar? Epá, difícil ou desafiante? Sim, eu não tinha a noção. Eu estava muito ansioso, estava numa fase da minha carreira em que queria começar a experimentar algo desse género e estava muito ansioso para experimentar. De repente o Tiago surge-me com esta proposta e então a minha ânsia para vir para os ensaios, para vir para o palco era muito grande. E de repente acabei por me aperceber que era um processo muito mais extenuante e nós fazíamos uma vez a peça, o Tiago dizia-me, ok, agora vamos fazer mais uma passagem, e eu dizia deixa-me só beber água. Isso é personagem a falar. Não, era eu. Não, isso era ele a morrer no final de uma passagem. Sim. Ou seja, aquela coisa de depender apenas de uma pessoa, de ter aquele foco constante. É que sais de cena, não há espetáculo. Não, exato, estou constantemente em cena, o único momento, há alguns momentos digamos, de pausa, mas nunca concebi algo assim. Muito interessante, foi muito entusiasmante estar a fazer este processo. Agora, aquilo que é o nível de entrega, aquilo que é o nível de dedicação, não digo que não estava preparado, porque acho que o resultado final acaba por ser positivo, mas não estava nada à espera de algo assim. Achei que ia ser mais uma coisa assim. É o teu primeiro monólogo? É o meu primeiro monólogo, sim. O que é que tu achaste que era mais difícil? Era decorar o texto ou entrar na personagem? Para mim, entrar na personagem é bastante fácil. E decorar o texto foi sendo um processo. Há um ou outro momento mais complicado. Entre essa dicotomia... Em termos de linguagem, em termos de expressão? Às vezes há um momento específico, que é o momento do Tibete, que tinha a ver com o ritmo. Aquilo tem um ritmo muito próprio e não tem propriamente... É uma série de coisas que ele diz que não tem ligação entre uma coisa e a outra, porque ele está a dar várias possibilidades a uma pessoa do público de coisas que a pessoa deve fazer.
deve fazer na vida, que deve ir ao Tibete, que deve escovar os dentes com gasolina, que deve casar-se com uma mulher com uma perna e gravar e tatuar o nome dele no braço dela, e são coisas que, como não têm ligação nenhuma, foi bastante complicado conseguir decorá-las. Portanto, dentro dessa dicotomia, decorar o texto foi mais difícil. Para mim, entrar na personagem não é propriamente difícil, porque eu prefiro uma linha em que o ator é a personagem, o ator se torna a personagem. Então, antes de entrar, é tipo, respira fundo, ok, deixei de ser o Miguel, passei a ser aquele indivíduo. Que se chama? Neste caso, o método acting. Method Acting. Olha, tu, para além de ator, és professor de Design, Comunicação e Audiovisual, certo? Sim, sim. No curso técnico, vamos já agora dizer, de Multimédia na Escola Profissional Agostinho Roseta. Onde é que fica? É na Expo. Na Expo, aqui, portanto, em Lisboa, não é? Sim, sim. O que é que aprendem os teus alunos contigo? Epá, Se é que aprendem. Eles não aprendem nada, não. Não, neste momento estou a dar fotografia e estou a dar audiovisual. Acho que, no fundo, o contributo positivo que lhes posso dar é dentro do meio das escolas profissionais. Pronto, tenho algum currículo dentro desta área e posso dar alguma experiência do meio mais aprofundada, e é isso que eu lhes tento passar, que é essa experiência do meio, mas sobretudo a exigência do meio. Nas escolas há alguma possibilidade das pessoas chegarem atrasadas, entregarem um trabalho mais tarde e não sei o quê. Eu mostro que isso não é possível, e que tem de haver um nível de exigência, mas também um nível de raciocínio. E de disciplina? Sim. Nas escolas profissionais há uma mentalidade de que o trabalho deve ser prático, de que as pessoas devem ser bons técnicos. Eu tento também sempre fazer com que as pessoas sejam bons pensadores, porque as pessoas, ao serem boas pensadoras, mais facilmente serão bons técnicos. Porque se questionam? Claro. E porque também questionam, ok, tenho aqui uma câmara à frente, e tenho isto, e isto dá-me mais luz ou dá-me menos luz, mas como é que isto me dá mais luz e menos luz? Neste caso, por exemplo, um diafragma ou um obturador numa câmara fotográfica, como é que isto me dá mais luz, menos luz? E que outros impactos é que isto vai ter na minha imagem? E o que é que eu quero criar na minha imagem para conseguir criar determinados efeitos? É este raciocínio muito intercalado que eu tento passar, mas também uma experiência própria do meio. Conto muitas histórias de coisas que já me aconteceram na vida, de experiências pelas quais já passei, ou de outras histórias que outros colegas me foram contando que já viveram na vida. E que tu partilhas. Claro, sim. Dá-me um exemplo de uma história assim curiosa e engraçada que já te tenha acontecido. Estava-lhes a tentar explicar a importância da cultura e da cultura geral, e então isto por acaso até foi uma história que me aconteceu na faculdade, que foi estar à procura de uma música para um momento de uma cena. E queria uma música, aquilo era uma cena que era bastante triste, e então os meus colegas estavam a insistir para ter um pianinho ou um violino, uma coisa assim triste, e eu não queria fazer aquilo, eu queria fazer uma coisa apoteótica, queria mudar um bocado o significado da cena, criar uma cena de libertação para a personagem. Então eu estava à procura de uma música assim muito heroica, épica. Dentro da música clássica, dentro da ópera, também para não ter problemas de copyright, e não estava a encontrar a música certa. E daí, para justificar a questão da importância da cultura geral, houve um colega meu, que era o João, que disse, porque é que não experimentas o Nessun Dorma? E eu, Nessun Dorma... Do Puccini. Exato. E então fui ouvir, fui pôr, ficava perfeito naquele momento, criava todo um novo significado, e era para lhes mostrar que mesmo quando uma pessoa está a trabalhar no audiovisual, não basta saber mexer numa câmara, tem de ter cultura, tem de ter conhecimento. Tem que ser muito mais do que isso. Aliás, eu não percebo porque é que nos filmes de gangsters italianos, ou nas cenas onde existe assassinatos, há momentos de ópera sempre como base de fundo musical. Não é? É um clichê, mas é verdade. Sim. Ora bem, nós conhecemos-te, Miguel Partidário, para os mais atentos, da série 1986, que a RTP transmitiu em 2018. Qual era o teu papel? O meu papel era o Sérgio, o metaleiro, o amigo da personagem principal, do Tiago. Do nerd. Sim, que era o metaleiro parvo e que tinha as ideias malucas da série. No fundo, era um antigo... Era a biografia do Marco, do Nuno Marco. Não era bem... Sim, era uma série que tinha bastantes momentos biográficos, mas depois tanto ele como a Ana Markle, como o Filipe Almeida Fonseca, os criadores, davam várias questões da sua própria história, da sua própria vida às várias personagens. Eu tinha momentos que tinham acontecido ao Nuno Markle, mas naturalmente que quem via identificava mais o Nuno com
com a personagem do Tiago. Portanto, havia assim essas misturas a acontecer. E a minha personagem era um anti-clichê, porque era o metaleiro mais feliz do mundo, como eu costumava dizer. Em vez de ser aquele metaleiro que depressivo. grunha... Sim, ou seja, aquela ideia errada que as pessoas têm dos metaleiros... fizemos um metaleiro super sorridente, super divertido, que é o que na verdade são os metaleiros. Super feliz. Sim. Gostaste dessa série? Foi brutal. Foi mesmo brutal. Houve pessoas que pediram a continuação da história. Sim. É possível? Penso que neste momento, em moldes de série, seja muito complicado ou mesmo impossível. Porque para reunir o elenco? Não, o elenco até teria bastante interesse em fazer isso. Há só uma dificuldade, que é o Miguel Moura e Silva, que fazia a personagem principal, está neste momento com mais 20 centímetros e com uma bela dose de barba por cima. Portanto, é difícil a história continuar a passar-se em 1986. Quase, mas ele está lindo. Eu vi no outro dia, estávamos a bloquear uma rua na Almirante Reis, num protesto pelo clima, e o Miguel está lindo e continua a ser uma pessoa absolutamente linda. Fala lá desse protesto. Estás no Extinction? Não estou no Extinction, mas acho que... Mas estás num outro grupo cá. Existem vários grupos de ecologia e verdes. Sim, no fundo, eu acho que todos nós temos um papel a cumprir na sociedade e eu não consigo olhar para estas coisas e sentir que fico de fora. O meu papel é estar dentro das causas. Se é para bloquear uma rua pelo clima, eu vou bloquear uma rua pelo clima. Se é para ir a uma manifestação pelos direitos das mulheres, eu vou a uma manifestação pelos direitos das mulheres. Mas se é para falar também em frente ao Primeiro-Ministro a defender uma determinada causa que eu acho importante, eu pego no microfone e vou reclamar com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, és a Greta portuguesa? Não, de todo. Sou apenas... Numa alusão a esta ativista sueca. Sou apenas uma pessoa que tem ideias e não pode deixar de as comunicar. Eu acho que, no fundo, todos temos ideias e ninguém devia deixar de comunicar as suas ideias. Achas que é uma moda esta história do ambiente ou estamos verdadeiramente à beira do abismo? Quem achar que o ambiente é uma moda não está com os olhos abertos, porque a partir do momento em que vimos desastres a acontecerem em Moçambique, na Beira, quando vimos os incêndios de Pedrógão, quando vemos todas estas calamidades, quando vemos países no Pacífico e no Índico que estão a ficar submersos... Aquelas ilhas. Sim, as ilhas. Quem achar que isto é uma moda é profundamente egoísta. Acho que nós temos de estar alertas aos sinais, mas que não são apenas sinais relativamente ao ambiente. Também temos de olhar para os sinais de pobreza, para os sinais de desigualdade, para ainda muitos sinais que existem de homofobia, muitos sinais de racismo, a partir do momento em que partidos de extrema-direita ascendem ao poder e que vêm com um discurso que as pessoas acham muito bonitos, mas que na verdade estão apenas a enganar. Depois há pessoas que defendem determinadas coisas quando têm os microfones, mas depois vão fazer teses de doutoramento em que defendem o contrário. Acho que as pessoas têm de ter a noção para perceber quando é que estamos a ser enganados. Para serem politicamente corretos? Não, exatamente para serem politicamente incorretos, porque o tempo do politicamente incorreto, na minha opinião, acabou. E, portanto, há pessoas que já se aperceberam disto e, ok, então eu agora vou largar o fato e a gravata e vou ser propositadamente politicamente incorreto. Mas, na verdade, não estão a defender nada do que defendem. Nós temos de ter a noção de quando é que estamos a ser enganados e há pessoas que estão na política para nos enganar. Também há muitas pessoas que estão na política para lutar pelos direitos das pessoas e para lutar pelo bem das pessoas, e isso da direita à esquerda, pessoas que lutam por aquilo em que acreditam. E na Assembleia da República os deputados foram democraticamente eleitos, não nos podemos esquecer disso. Claro. E na Assembleia da República estão pessoas boas e estão pessoas más, assim como na RTP estão pessoas boas e pessoas más, no teatro estão pessoas boas e pessoas más, há boas intenções e más intenções em todo o lado. Mas claro, também ninguém acredita que está a fazer o mal, não é? Não, pelo menos aqui neste caso estamos a fazer do bem e do melhor. Ou seja, tu basicamente queres uma terra nova. Não, eu não quero uma terra nova. Isso foi como martelar o próximo assunto da conversa. Não, eu não acho que quero uma terra nova. Uma terra nova no sentido de ser uma terra mais saudável, mais verde, mais... Eu acho que toda a gente ambiental. quer um mundo melhor e quer deixar um mundo melhor para os seus filhos do que aquele que encontrou quando nasceu. E todos lutamos e acreditamos em caminhos diferentes para o conseguir. O pior é a apatia, que é as pessoas terem esse pensamento, quererem uma terra nova, uma terra melhor, não concordarem com algumas coisas e não fazerem nada. Isso é o pior de tudo, porque isso é o que vai continuar a fazer com que as coisas não mudem. Ora bem, Terra Nova era apenas uma brincadeira e uma metáfora com a série que a RTP vai transmitir brevemente, que era em série, que depois há um filme de longa-metragem para os ecrãs. Que série é esta? Que papel é o teu? Bom, antes de mais, é um filme.
é um filme chamado Terra Nova, que depois vai desenrolar numa série, porque é um filme que é... E se me permitirem a ousadia de o dizer e a falta de modéstia, acho que é um filme que é tão bom, são personagens tão interessantes, tão bem construídas, que de facto saberia há pouco não continuar este universo, e o filme continua para uma série. Tem a ver com a pesca do bacalhau? Sim. Nos anos 40, das frotas bacalhoeiras. No fundo, é uma história sobre homens, é uma história sobre pessoas, é uma história sobre a humanidade, mas é também uma crítica política muito forte, na minha opinião. E que se passa nos momentos da pesca do bacalhau, e que no fundo acho que é muito interessante porque retrata-nos um universo que é muito diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver. O universo dos homens, dos pescadores de bacalhau na Terra Nova, na Noruega, é muito diferente daquilo que as pessoas costumam ver na televisão. Portanto, havia uma sociabilidade própria, havia comportamentos próprios, e é isso no fundo que o filme pretende retratar. A série conjuga cenas que se passam no mar e cenas que se passam na terra, e portanto mostra também o que é a vivência, o que era a vivência destes pescadores quando eles estavam em terra. Aliás, a Terra Nova, quando uma pessoa falava isso para uma geração anterior à tua, tem um significado mítico, porque falava-se muito de Terra Nova, era uma coisa super distante, em que os pescadores falavam, sobretudo através da rádio, com os seus familiares, e isso era muito importante. Sim. E a questão da pesca do bacalhau tinha todo este misticismo à volta, sobretudo por causa do Estado Novo. O Estado Novo criava a ideia de que o bacalhau era o pão dos mares, que alimentava as pessoas, mas também o próprio Estado Novo alimentava isto numa ótica de tradicionalismo. E daí também a importância da pesca do bacalhau para os portugueses. Mas este tradicionalismo depois tinha um perigo. À medida que os outros países avançavam para criar barcos a motor, para criar novas técnicas, o salazarismo insistia em continuar a pescar com métodos antigos, métodos arcaicos completamente, que eram métodos muito mais perigosos. Havia pessoas a morrer, havia pessoas a ter acidentes, havia muito menos produtividade no nível da pesca, tanto que os anos passavam, os franceses, os ingleses começavam a pescar muito mais bacalhau e os portugueses menos, e portanto isto aqui também é na minha opinião uma crítica política muito forte, porque mostra como o tradicionalismo e neste caso o Estado Novo, o salazarismo, eram retrocessos absolutos para Portugal. Portugal estava a ficar para trás e Portugal estava a ficar ultrapassado, para além de que estavam a morrer pessoas por questões ideológicas. Tu aprendeste muito com esta série? Muito. Historicamente falando? Sim, porque o nível de preparação que tivemos de fazer foi muito forte, muito exigente. Ler muito, ver muitos documentários, olhar muito para tentar perceber como é que eram estas pessoas. Aprendi uma série de coisas que não sabia e passei por uma série de experiências que nunca sonhei passar. Nomeadamente? Vamos para o básico, ver auroras boreais. Mas isso até achava que fosse possível. Foi mesmo filmado na Noruega. Foi. Nós, in loco, não é estúdio. Sim. Nós partimos do norte da Noruega em agosto. Estava um frio de rachar. Estava mais frio no verão da Noruega do que no inverno português. E depois tivemos mais ou menos 20 dias ao largo da Noruega, com apenas 2 vindas à terra. E tivemos a navegar para sul até Amsterdão, que foi onde acabámos a viagem. Nunca sonhei fazer algo assim do género e não consigo propriamente muito bem descrever esta experiência. É assim uma coisa mítica que aconteceu na minha vida, um bocado como um sonho, e todos nós sentimos um bocado que foi isso que aconteceu. Foi uma coisa, presumo absolutamente extraordinária para todo o elenco, e é o elenco vasto e brilhante. Já agora uma pergunta de retórica também e básica. Aguentas o ondular do mar? Não enjoas? O primeiro dia foi o dia da adaptação. Depois o que me acontecia não foi isso era... que eu perguntei. Sim. Depois o que me acontecia e que eu achava verdadeiramente fascinante era, sempre que eu ia filmar, estava tudo bem. Se eu não filmava, sentia sempre algum desconforto. O pior foi quando estivemos no Mar do Norte, em que apanhámos uma tempestade muito grande e eu passava os dias todos a andar de um lado para o outro no convés, não conseguia descer lá abaixo para comer, não conseguia descer lá abaixo para nada. Os meus dias era andar ali à volta, e como estávamos na tempestade, apanhava com a chuva, apanhava com as ondas, apanhava com tudo e mais alguma coisa, mas eu não conseguia fazer nada que fosse estar a andar de um lado para o outro, não conseguia estar quieto, não conseguia estar em sítios de calor, eu precisava de apanhar aquele frio e precisava de estar. Então pronto, parecia um louco, parecia que no fundo todos nós acho que enlouquecemos um bocadinho com a viagem. Mas estavas a andar para te manteres
Para me desconcentrar do enjoo. bem sanitariamente. Sim. Não precisava de andar para estar a fazer alguma coisa. Se eu me sentasse, começava a enjoar. Se eu fosse lá para baixo, começava a sentir o calor, começava a enjoar. Era melhor nem pensar nisso. Pois, mas era muito difícil. Simplesmente andava de um lado para o outro. Já agora, quem é o realizador? É o Artur Ribeiro. Que já fez brilhantes filmes de longa-metragem e também algumas séries de televisão, e esta provavelmente vai ser das grandes novidades que a RTP terá para apresentar nos próximos tempos. O realizador da série é o Joaquim Leitão. A série é escrita pelo Artur Ribeiro. O filme é escrito e realizado pelo Artur. Acho que é fascinante como houve aqui duas abordagens diferentes, mas que se complementam muito bem. Em televisão e em cinema. Sim, que se complementam muito bem e lembro-me de ver as primeiras imagens da série e ficar a pensar, visualmente nunca vi nada assim a ser feito em Portugal. O nível de cuidado com a fotografia, nomeadamente com a cinematografia, nunca vi nada assim em Portugal. Ainda por cima, estando tu a ministrar um curso nessa vertente, sim, sentiste uma particular atenção, não é? Sim. Muito mesmo. Olhei para aquilo e pensei, que bom ver estas imagens, dava-me prazer. E acho que quem percebe, quem gosta do lado mais técnico, olha para coisas bem feitas e há sobretudo uma sensação de prazer. É como gostar de comida e comer uma comida que seja muito boa. A pessoa sente um prazer muito grande com isso. E quem gosta de técnica sente um prazer também muito grande quando vê coisas bem feitas. Ainda bem. Tiago Pereira Couto, já aqui passaste aqui há uns tempos, como eu disse, para falar da Associação dos Sem Tábuas. Recorda rapidamente qual é o objetivo desta associação que está sediada em Oeiras? Olha, basicamente é misturar a arte com a sociedade e com a educação, fazer um grande bolo, cozinhar um bocadinho, esperar que a comida seja brutal e trabalhar. A que nível? A que nível? Lá está, a nível social, educacional e cultural. Depende muito de projeto para projeto. Nós temos as nossas produções artísticas independentes, onde calha este espetáculo. Temos 2 projetos de educação com a Câmara. Temos o nosso trabalho social no bairro da Laje. Não sei. Eu estou-me a rir porque realmente, para quem pode só ver pela televisão, pela câmara, né, neste caso de vídeo, o Miguel está a fazer em simultâneo uma selfie. Uma selfie. Fica bem ou queres repetir? Não, está linda. Eventualmente outras coisas pela internet. Não é propriamente um absurdo, mas é uma coisa dos dias de hoje. Fazer o teatro do absurdo, Tiago, é muito complicado ou não? Porque tem que haver vários níveis de leitura e vários níveis de encenação, presumo. É complexo, depende do tipo de teatro do absurdo que tu estiveres a falar. Se estiveres a falar de uma coisa só, o absurdo da vida, ok, tens que pegar naquilo que é o naturalismo e o realismo e tens que lhe adicionar uma dose de loucura, mas que ao mesmo tempo seja natural, de modo a que o resultado seja humano. O que é um resultado humano? O resultado humano é tu entenderes aquilo que é loucura dentro de uma pessoa que é racional e que tenha, sei lá está, os valores humanos, a maneira de agir humana, de repente não pareça um louco, mas tem a dose de loucura dentro dela. Só que a dose de loucura, se calhar, é um bocadinho maior que a racional, e então como tu construires esse resultado final é um processo muito interessante. É alguma coisa que se diga que de gênio e de louco nós todos temos um pouco? É um bocado. Tu tens que ter a sensibilidade de perceber onde é que acaba um campo, onde é que começa o outro, e porque a questão é que a linha é muito tenue. Como é que nós vamos de repente representar uma pessoa, o Miguel, não é? Como é que vamos representar um Miguel louco, racional? Como é que nós conseguimos essas duas coisas em simultâneo? E é complicado. Não é fácil, mas lá está, é um tipo de absurdo. Se estiveres a falar de teatro do pós-absurdo, é muito, muito mais difícil, porque numa respiração só tu tens que dizer o texto sem qualquer tipo de emoção, ser uma coisa mais rasa. Mais neutra, não é? Mais neutra, exatamente, só que ao mesmo tempo tens que dar o lado mais emotivo, a carga mais emotiva e a complexidade. Portanto, para mim é o tipo de teatro mais difícil de trabalhar. Tiago, uma última questão, e agradeço muito a vocês, ao Tiago Pereira Couto e ao Miguel Partidário, terem vindo hoje partilhar também esta peça connosco. Esta peça, quem é que inventou a maçaneta, que está aí disponível para ser apresentada em qualquer parte do país. Por favor, consultem a página do Facebook da Sem Tábuas e desta peça. É verdade que já foste Pai Natal no Cascais Vila
Ih, como é que tu sabes uma coisa dessas? Porque sou bem Quem informado. foi o meu inimigo que te disse isso? É verdade, já fui Pai Natal no Cascais Vila o ano passado. Estive lá a animar o Natal das crianças e dos adultos também. E inclusive da grande Lili Canessas, que se sentou inclusive ao meu colo, deu-me um beijinho e fizemos um... Eu presumo que tenha sido um momento grande da tua carreira. Foi. Eu quase que equiparo à viagem do norte da Noruega a Amsterdão do Miguel. Foi uma coisa extremamente mítica na minha vida. Nunca Talvez mais pensei. sensual do que andar com... Muito mais sensual. E todo eu me apaixonei por aquela senhora que eu não conhecia. Mas olha, é uma boa oportunidade de fazeres também de psicólogo e de teres uma grande observação sobre os comportamentos humanos. Fazer de Pai Natal no Cascais Sim. Vila. Não no Cascais Vila. Fazer de Pai Natal. É assim... Para mim, sim. Tem muito que se lhe diga. Para mim, sim, não é fácil. Quer dizer, não é fácil. Para mim não é fácil porque eu sou incapaz. O Miguel é um ativista, um político e etc. Eu sou também, mas à minha maneira. Eu não sou capaz de ir a um sítio e não tentar compreender aquele sítio, tentar compreender o ambiente, as pessoas e tudo mais, porque faz parte daquilo que é o meu trabalho e acima do meu trabalho faz parte daquilo que é o meu interesse. Então, se eu estou a fazer de Pai Natal no Cascais Vila, eu não estou só a fazer de Pai Natal. Eu estou a perceber como é que as famílias se relacionam, quem é que tem a criança ao colo. Daí a minha pergunta. E então é tudo muito... Nós estamos neste mundo e temos que ser ativos dentro deste mundo, não é? Que é para não crescermos e vivemos numa inércia que é muito pouco interessante. E vês muito diálogo ou vês os miúdos todos agarrados aos telemóveis e aos tablets? Eu vejo muito agarrado àquilo que são as telecomunicações, não é? Mas é uma coisa que parte da família, que passa pela escola. Eu, por exemplo, nós temos um projeto agora de educação... Do Agir na Vida? Não, isso é outro. Isso é outro. Isso é outro. Temos agora um projeto pioneiro em Portugal de educação e eu fiz observações em várias escolas de Oeiras, dentro da sala de aula e no recreio, e realmente existe uma taxa muito grande de adição àquilo que são as tecnologias, que por consequência se traduzem numa taxa muito grande também de isolamento. E daí, de facto, muitas vezes nós podermos observar, sendo através do telemóvel ou através da vista e da visão de um Pai Natal. Muito rapidamente, para cada um de vocês, projetos para 2020. Tiago. Projetos para 2020, continuar com a maçaneta, que é que inventou a maçaneta. Se o Miguel quiser. Sim, se o Miguel quiser. Se ele não Queres, quiser, Miguel? se ele não quiser, substituir. Olha. Agora pensa. Não, continuar. Não, vamos sim. continuar, pelo menos em janeiro. Vamos continuar em janeiro. Temos, e lá está, e tenho os 2 grandes projetos de educação com a Câmara. E outros que tais que apareçam, porque a arte é efêmera e imutável, e coisas acontecem e desacontecem, e portanto... hei de ter muito mais para fazer do que isto. Com certeza, e portanto vamos aguardar as novidades e Miguel também. Sim, ainda tenho algum espaço na minha agenda, portanto se alguém quiser, mas agora sobretudo para o início do ano, vai estrear agora no início de dezembro um espetáculo que eu escrevi e estou a encenar no Intervalo Grupo Teatro, chamado A Triste História de um Lobo, que é também um musical infantil em estilo de comédia surreal, muito inspirado nos desenhos animados do Cartoon Network. Depois continuar com o Agir na Vida, continuar com a maçaneta e continuar com esses projetos, continuar a dar as minhas aulas de design de comunicação e audiovisual. E depois tenho alguns projetos que gostava de concretizar. Não tens tempo livre? Ainda tenho algum tempo livre. Eu acho que o tempo livre nas nossas vidas é uma coisa muito, muito dúbia, porque eu nunca me sinto livre. E a verdade é essa. Eu tenho sempre qualquer coisa para fazer, nem que seja respirar. Eu como gosto muito da Joacine Catar Moreira, sinto-me muito livre. Não, eu sinto... Chega! Ai, não! Não, só dizer que a peça que o Miguel escreveu, eu faço combate cénico. Sou coreógrafo, se quisermos chamar assim, da parte do combate cénico. Entre a vozinha... É mais uma das tuas vertentes. É, exatamente. Sim. Entre a vozinha e o Lobo Mau, e tive a oportunidade de assistir a um ensaio. Onde é que vai estar esta peça, Miguel? No Intervalo Grupo Teatro, que é aqui em Linda a Velha, no Auditório Lourdes Norberto. Portanto, ainda no concelho de Oeiras. De Oeiras, sim. E vai estar em cena entre 30 de novembro e o Carnaval. Portanto, fim de fevereiro. Fim de fevereiro. Sábados e domingos, às 4 da tarde. Muito bem. E é uma ideia muito, muito interessante, por acaso. Quem gostar de contos infantis e assim, passe
por lá, porque realmente é uma ideia, é uma desconstrução total daquilo que são os contos clássicos da avózinha, dos três porquinhos e etc. Olhar para o lobo com outra perspectiva, porque raio é que o lobo tem de ser sempre o mau, não é? Pois, isso é uma pergunta tal como a pergunta quem é que inventou uma Quem é que maçaneta. Só vendo Nós gostamos muito de colocar perguntas difíceis. É um bocado. E desconstruir, principalmente. Olha, Miguel Partidário, Tiago Pereira Couto, muito obrigado por aqui terem vindo. Obrigado. Um grande ano, grandes novidades, espero, e que brevemente possam ficar a revelá-las a este programa, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Um grande Obrigado. abraço. Obrigado.